Fala pessoal, beleza? Resolvi gravar aqui, já encerrei meu- meus trades pela parte da manhã, tá? Foi uma manhã bem interessante. É, então resolvi pegar esse horário, né, para gravar alguma coisa aqui com vocês com o mercado rodando. Aqui no M5, pessoal, eu não vou estender minha tela porque eu acho que senão fica muito amplo ali para vocês observarem, tá? Mas aqui no M5, né, você consegue perceber um pequeno detalhe aqui, ó. Aqui nós tivemos uma H1, correto? Tivemos uma H1, tivemos um retorno aqui, né, um interesse comprador. Temos uma barra interna, tá? E se eu tiro um pouco o zoom, né, você consegue observar aqui que o preço vem trabalhando dentro desse canal de baixa, tá? Então, a gente vai conversando conforme o preço vai se desenvolvendo. Como ele fez uma H1 aqui, eu fico com uma pequena expectativa de compra, tá? Ele deu ali alguns gatilhos de venda, mas eu sei que eu estou baixo aqui, eu estou no fundo daquele canal, né, que a gente traçou, que é um canal de baixa, então essa região aqui era baixo no canal de baixa. Eu sei que aqui, né, eu tenho um suporte por volume, tá? Então são pontos que me levam, né, a pensar que eu posso, né, enfrentar uma movimentação de alta. Então, é mais ou menos dessa maneira que eu venho, né, construindo o contexto, tá? Aqui é o mercado à vista, são 11h16, tá? E eu queria aproveitar, né, esse vídeo, né, enquanto com o mercado rodando, enquanto a gente vai pensando, né, em possíveis interpretações do preço, tá? Eu já não pretendo mais, eu deixei aqui só um contratinho aqui, talvez eu entre, talvez não, tá? Como vocês podem ver, ó, é conta real, não é simulador, tá? E como esperado, né, mais ou menos ali, depois da H1 lá dos 5 minutos, né, o preço ele trabalha. Então às vezes você pode esperar uma entrada pelo 1 minuto, tá? Ela vai ser uma entrada um pouco mais segura, certo? E você já vai saber mais ou menos aquilo que está acontecendo ali com o preço, tá? Como o preço trabalha fazendo movimentação, a gente pode ir aqui analisando a microestrutura do preço, tá? O que seria, né, Luciana, analisar a microestrutura do preço? Seria você observar, né, se o preço vem renovando máximas, tá? Ou se ele vem renovando mínimas. Aqui até o momento ele está renovando máximas, né, o que corrobora com aquela ideia lá dos 5 minutos, né, que a gente viu que ele rompeu levemente a máxima da barra anterior. Às vezes, né, você entra ali direto, né, para quem entrou, por exemplo, aqui direto no rompimento dessa H1, às vezes a pessoa até se estopou já. Ela teve que aguentar 219 pontos, né, uma entrada por puro contexto, e às vezes para quem está começando isso ainda não é algo tão interessante, tá? E aí, até agora, né, a gente não teve ainda nenhum gatilho de compra, o preço vem trabalhando ali, tá? De maneira a tentar, né, mudar um pouco essa estrutura de baixa que veio, né? Essa forte estrutura de baixa, ela renovou mínima, tá? Um ponto, né, que eu tinha conversado com os alunos da sala, do grupo, é que quando o preço veio até aqui, ele não renovou essa máxima, tá? Pra galera da sala lá pode confirmar aí nos comentários, por favor, até. Como ele não renova a máxima, né, eu penso que ele fica com a possibilidade de vir renovar a mínima. Até então a mínima prévia era essa aqui, e a gente ainda tem essa outra mínima aqui, tá? Que também é uma mínima relevante para a movimentação do preço, certo? Eu vi lá nos 5 minutos que ele fez uma H1, mas aqui no 1 minuto, ainda assim eu não tive nenhuma possibilidade ainda de compra, o preço ainda assim está trabalhando, fazendo pequenas máximas, aqui já gera algumas WEDs, né, pessoal? Tá? Aqui gera algumas micro ads, só que elas são do 1 minuto. Então, se você vende aqui, né, se você faz, por exemplo, uma venda aqui, você tem que entender que você tem que pegar algo proporcional, né, a 1 minuto, tá? Só que eu tô com aquela ideia, né, de que o preço testou o fundo do canal, eu tenho duas regiões de volume aqui marcadas e que eu posso, né, vir a ter um gatilho de compra aqui no 1 minuto, tá? E eu queria conversar um pouco com vocês, né, aproveitar para a gente bater um papo aqui nesse mercado rodando, né? Que era mais ou menos sobre isso daqui, né?
pensando ainda naquele período gratuito, né, que é isso aqui, ó, como começam e terminam, né, os traders, tá? Esse vídeo, né, pessoal, ele também tem muita coisa minha, mas ele também foi bastante inspirado, né, naquele vídeo do Ogro, né, que fala sobre os 5 estágios, tá, de um trader. Então, qualquer semelhança, tá, não é mera coincidência. Então, eu acho que seria bacana a gente bater esse papo aqui enquanto a gente vai observando o mercado, né, a gente está observando o mercado aqui no M1. Estava baixo de novo no canal, tá numa lateralidade. Lá nos 5 minutos as médias estavam bem flats, né? Então a gente acredita pouco em rompimento, tá? Então aqui, né, agora vai começar a nos deixar ali uma oportunidade, tá, de compra, tá, nos próximos fechamentos, a depender do tipo de fechamento, né, se ele fecha rompendo a máxima da barra anterior, tá? E nisso, né, a gente vai conversando, tá? Aqui, espero que não fique um vídeo muito chato, tá, para vocês. Olha como é importante, né, a gente esperar o fechamento da barra. Tá? O fechamento dessa barra, né, ele estava até alguns minutos ali, estava lá no positiva, né, quase rompendo algumas máximas, aí ela volta e fecha negativa. Né? Então ainda não deu para você, por exemplo, antecipar muita coisa. Talvez aqui, se você realmente fosse antecipar, seria uma compra por H1 aqui, tá? Aí é por puro contexto. Faria uma parcial ali com uns 200 pontos, 250 pontos, né? E depois acompanhar, tá? E eu tô vendo aqui como é que tá os 5 minutos, tá, pessoal? Que aqui só tá gravando um pedaço da minha tela. Então, queria conversar com vocês, né, sobre como começam e terminam os traders, tá? Um ponto interessante, né? Eu espero que esse vídeo seja bem educativo para vocês, é que todo trader, né, ele começa abrindo aquela conta na corretora, né? E alguns sortudos, né, começam operando ações em swing trade. Eu me considero sortudo porque eu comecei operando ações em swing trade, comecei em tendência de alta, né, com o mercado em tendência de alta, ou seja, o nosso Ibovespa estava em tendência de alta. E como o nosso Ibovespa estava em tendência de alta, praticamente as ações que você escolhia comprar, elas subiam. Né? Então, era simples, você comprava e subia. Tá? Então, traders, quando eles começam, né, pessoal, eles tomam decisões, né, com base em mera aposta. E aí, nesse caso, era sorte. Tá? Agora, a nossa regra de coloração está mudando para o tom azul. Tá? E o trader que está começando, ele compra em mera aposta. Ele não faz essa análise, né, ele não faz tudo isso daqui que a gente está conversando para pensar em comprar, se está baixo ou se está alto. Ele ainda não entende, né, muita coisa. Tá? Ele só acha que vai subir ou ele só acha que vai descer. Então é mero achismo. Ele ainda não entendeu, né, pessoal, que ele precisa estudar, né? E ele começou, e os mais sortudos, né, como eu falei, começaram, né, tendo aquele prazer de começar, por exemplo, numa tendência de alta e, claro, começar, né, trabalhando com ações. Foram os que tiveram mais sorte, tá? O trader que está começando, pessoal, ele tem uma dificuldade, tá, em admitir que ele não sabe nada. Tá? Isso é típico, né, de muitos traders. Ou ainda pior, né, ele acredita que vai criar um método milagroso, né, estudando 2 horas, às vezes um gráfico, ele acha que viu um padrão ali. E aí ele começa a ver padrões, né, em 2 dias de estudo e acredita que descobriu, né, o santo graal. E isso é bem complexo, né, pessoal, tá? Por que bem complexo? Porque o Al, né, dentro da metodologia que a gente trabalha, né, que é da metodologia do Al Brooks, ele trabalha depois de muitos anos estudando a mesma coisa. Né? Ele largou outras coisas, né? Tivemos gatilho de compra aqui agora. Veio um pouco tardio esse, tá? Muitas vezes a gente vê gatilhos um pouco antecipados aqui e com barras menores. Esse aqui já está com as barras maiores, já está chegando ao meio dessa movimentação, mas ainda assim as maiores chances, né, que essa movimentação venha a ter algum tipo de continuidade. Tá? Ainda assim comprar em, nessa movimentação de baixa aqui, por exemplo, é até melhor você comprar já o fechamento da barra. Tá?
E a maioria, né, não consegue admitir que não sabe as coisas, né? Traders iniciantes, aí ele pega e acha que vai descobrir o santo graal. Ao invés de estudar uma metodologia que já existe, que já está pronta, e de pessoas, né, que já passaram a vida se dedicando ao mercado, certo? Traders iniciantes, pessoal, eles não possuem um trade system. Por exemplo, ó, aqui validou minha compra, correto? Esse gatilho de entrada aqui validou minha compra, tá? Ele veio um pouco tardio, como eu falei. Seria mais interessante se ele tivesse vindo um pouco antes, tá? Essa movimentação de lateralidade é uma movimentação mais chata. A gente já tinha observado a questão de estrutura, né, pessoal? Que é observar aqui os topos e os fundos. Né? Você viu que começou a falhar, mudou alguma coisa, tá? Então, até mesmo por aqui, né, daria para você estar pensando em comprar, protegendo a operação aqui, tá? Mas aqui tem um gatilho de compra, né, a barra seguinte voltou. Não é uma tendência, tá, pessoal? Isso aqui é uma movimentação de lateralidade. O dia está em lateralidade. A média móvel de 200 está passando entrecortando os preços, que é uma característica de lateralidade. Podem verificar isso em backtest de outros dias, tá? E, né, voltando ao nosso assunto, né, os traders iniciantes, né, eles não conseguem admitir que não sabe nada. E isso aí é um grande problema, porque quanto mais rápido a gente admite que a gente não sabe nada, né, mais fácil é da gente atuar junto ao mercado, tá? Caso vocês não tenham muita familiaridade com o meu trade system ainda, está chegando agora, isso aqui é a VWAP diário, tá? E aqui é a média móvel de 200. Então você tinha aqui duas resistências, né? Tá? Então o preço ele pode trabalhar em cima dessa movimentação aí, antes de se desenvolver, tá? Ainda mais pensando em lateralidade. E traders iniciantes, pessoal, eles não possuem um trade system. Eles não possuem regras, não possuem limites, não possuem gerenciamento de risco. Um ponto negativo dessa operação, né, é que, por exemplo, se eu compro aqui, ó, meu stop tem que estar no mínimo aqui, tá? Então, se você faz uma entrada já com a movimentação um pouco esticada, com as médias não alinhadas, né, pessoal? Isso aqui é o começo da tentativa dessa movimentação se ajustar, né? A média móvel de 50 está acima da de 9, acima da de 20, tá? Então o preço ele trabalha para tentar reajustar essa movimentação para poder seguir, né? Normalmente ele não segue de uma vez, né, rasgando as médias. Ele faz uma pausa, ó, como ele fez aqui, tá? Ele vem abaixo de médias, ele volta a subir, depois ele volta a descer. Então, ainda pode fazer essa pausa, voltar a descer para voltar a subir, né? Então, reajustar as médias. Mas minimamente, né, se você compra aqui, você tem que entender que o seu stop, né, tinha que estar aqui. Então você tinha um stopzinho meio salgado, né, um stopzinho de 350 pontos para comprar no meio de uma lateralidade, tá? Como falei, era mais viável você pegar o contexto, né, e entrar por H1 aqui no rompimento dessa barra, tá? E com stop de 177 pontos, beleza? Assim, né, você não entraria no movimento um pouco mais esticado, né? Já com as médias ficando mais flats, né? Pode enfrentar uma lateralidade aqui antes de termos novidade. A estrutura é positiva, né, pessoal? Topos e fundos ascendentes, tá? Então, né, eles não têm regras, traders iniciantes, né? Quem está começando não tem regras, não tem limites, não tem gerenciamento de risco. E isso, né, é o que geralmente mata muitos traders que estão começando, tá, pessoal? Por quê? Porque eles se preocupam com o ganho e não com as possíveis perdas, né? Ele não calcula o stop, ele só olha a possibilidade do lucro ali, né? Como eu falei. Pontos negativos, né, dessa operação. Cara, tá alto, o stop é caro, as médias não estão ao meu favor, né? Se esse trade ele fosse um pouco mais barato, né, com stop mais barato, eu teria feito ele aqui com um contrato para vocês verem, né, desenvolver aqui, vamos ver se aparece alguma coisa. Mas enquanto isso a gente vai conversando, tá? Então, tomem cuidado, né? Se você está começando, você não tem um trade system, se você não possui regra, nem limite de perda, nem limite de ganho, nem limite algum, tome cuidado porque provavelmente você vai, né, ser aquele trader que vai desistir, ou porque você vai quebrar, ou porque você vai depois entender que é muito difícil, beleza? Então, traders iniciantes, pessoal, não se preocupam, né? Só se preocupam com os ganhos. Eles esquecem das perdas, né? Então a gente sempre calcula o nosso stop. Nosso stop tem que ser positivo, tá?
Mesmo por 1 minuto, pessoal, essa barra aqui, ó, deixou um gatilho de venda, certo? Só que ele está em cima de uma região de volume, tá? E eu ainda estou numa estrutura de alta. Eu venho renovando máximas, tá? Apesar de eu ter falhado ali na VWAP, na 1200, o preço vem deixando máximas mais altas. Para ele deixar uma mínima mais baixa, ele precisa primeiramente vir pelo menos abaixo dessa daqui, tá? Que é um ponto de inflexão um pouco maior, seria essa outra, tá? Por quê? Porque aqui tem um ponto de inflexão maior. Isso aqui, pessoal, é nossa resistência, é nosso suporte por volume, tá? Isso aqui, ó, essas regiões, tá, elas são nossos suportes por volume. Então, em lateralidades a gente usa muito isso daqui. Então, a gente não faz a venda, né, em cima desse tipo de região, tá? A gente realiza lucro, tá? Mas realizar a venda exatamente em cima, né, principalmente quando fecha assim, de maneira direta, não, porque muitas vezes, né, você pode assistir isso daqui. O preço chegou até essa região, ó, e inverteu a direção da movimentação, tá? Temporariamente, mas reverteu, certo? Então, você, né, que está começando, você tem que se preocupar muito mais com suas perdas do que com seus possíveis ganhos. Por quê? Porque quando você entra numa operação, entrei na operação vendido aqui, cara, meu stop tem que estar aqui, ó. Para fazer sentido para essa movimentação, meu stop tem que estar aqui. Então, se você aceita o stop e se você quer buscar esse mesmo valor em ganho, beleza, tá? O teu ganho teria que ser aproximadamente aqui, ó, no fundo duplo, tá? Então, você teria que entrar aqui, certo? Com stop de 290 pontos e alvo também de 290 pontos. Porque se você mantém, né, um risco-retorno negativo, um risco-retorno que seja, né, pior do que 1 para 1, provavelmente você também não vai conseguir se manter no mercado. Por exemplo, você usa um stop de 300 pontos, né, e busca alvo de 100. Toda vez que você perder uma vez, né, você andou 3 vezes para trás. Tá? Então você não pode fazer isso. Você tem que ir de 1 para mais, tá? Em dias de tendência de 1 para 5, né, às vezes. Tá? Então, pense já da maneira correta. Se você está começando, já chegue na bolsa, né, pensando que você precisa se comportar como um profissional. Então você tem que se preocupar com as perdas. Por quê? Porque para a gente, pessoal, capital é o que nos move. Né? Sem capital eu não posso operar. Então eu não posso perder muito. Eu não posso perder em um dia o que eu ganho em 10. Tá? É impossível essa conta fechar para a gente se manter operando no mercado. Beleza? Então, muito cuidado com isso. Tá? Já pense que a primeira coisa que você olha é a possibilidade da perda. Né? Ela é teu ingresso para a entrada do show. Show ruim ou show bom, você já comprou o ingresso. Tá? Não tem mais como você devolver. Então a primeira coisa que você tem que saber é pensar, né, nas possibilidades de perda, tá? E claro, né, a pessoa só olha para a possibilidade do lucro, né? Por isso, né, ela possui ampla dificuldade em aceitar o quê? O stop loss. Ao invés dela pensar, olha, deu um gatilho de venda aqui, mas o stop é 290 pontos. Eu vou buscar 290 pontos em cima de uma região de suporte, né, que é essa região de volume. É melhor eu aguardar para ver se isso daqui vai romper, tá? Tá com boas características até já de rompimento, né? As médias estão ganhando um pouco mais de alinhamento, só que eu ainda não tenho, né, um gap abaixo dessa região, eu ainda não tenho uma boa continuidade, alguma barra com boa continuidade abaixo dessa região, e nisso o preço vai, né, trabalhando, certo? Outro ponto, né, pessoal, daquela ideia, né, de stop. Né? Quando você não tem, né, disciplina, tá? Às vezes você deixa de seguir regras e aí às vezes uma perda, né, elimina vários dias de ganho, tá? Então, ponto A, né, disso, você tem que ser disciplinado. Se você quer viver de mercado, pessoal, você tem que ser disciplinado. Ah, eu não sou disciplinado, Luciano. Beleza, você não é disciplinado. Então, já que você não é disciplinado, você pode vir aqui em ferramentas, você pode vir aqui em configurações, tá? E aí você vem lá em, deixa eu ver onde é que é, ferramentas, não é o Times, negociação, tá? Deixa eu só olhar aqui, boleta, confirmação, gerenciamento de risco, tá? Então aqui em gerenciamento de risco, pessoal, você pode vir aqui, ó, e colocar, né, a partir de que horário, né, para travar, por exemplo, a partir das 13 horas, eu não opero mais. Alcançar o número de operações fechadas, né, número de perdas consecutivas maior que.
Eu acho mais interessante você, por exemplo, colocar de valor, perda total maior que. Se você busca 500 pontos, R$ 100. Então você não pode perder por dia mais do que R$ 100, tá? Você não pode fazer isso daqui, certo? Você não pode, né, ter um ganho total na conta, né, maior que R$ 100. Claro que pode, né, pessoal? Ganhar mais é positivo, você não pode perder mais, tá? Esse daqui, eu acho que num dia de tendência não compensa você deixar, tá? Mas outro que eu acredito que seja muito interessante, né, era esse aqui, ó, né? Número de trades, não mais do que 5 por dia, tá? Dias de lateralidade, pessoal, a gente chega a 10, 12, tá? Só que é porque dá muita oportunidade, né? A gente tem que sair num ponto específico, depois a gente acaba reentrando na movimentação. Mas isso é para dias de lateralidade. E se você não tem muita disciplina, pessoal, usa isso daqui a teu favor, tá? Se você não tem muita disciplina, usa essa ferramenta aqui a teu favor para começar, beleza? Deixa eu só desmarcar aqui, que senão ele vai querer me bloquear depois ali. Não, beleza. Tá? Se você não tem muita disciplina, use isso daqui a teu favor, beleza? Então, coloque ferramentas até que você tenha disciplina suficiente, tá? Para estar realizando, né, as operações dentro de um autocontrole maior seu, tá? Aqui a mínima, né, que a gente tinha falado, né, que era de um ponto de inflexão. Então, o preço vindo abaixo dessa mínima aqui, essa estrutura começa a mudar, então se ele volta a subir, eu já penso que ele pode não subir tanto. Aí ele começa a dar oportunidade na ponta vendedora. Por quê? Porque a estrutura, né, terá sofrido uma modificação, tá, pessoal? Então, quando a estrutura muda, né, você tem que tentar buscar operações, né, a favor da estrutura. Para isso, ele precisa renovar essa mínima, tá? Aí ele pode fazer um pullback, né, não subir tanto para poder descer um pouco mais, né, e possivelmente testar esse fundo aqui, né, que seria esse outro fundo aqui, essa outra mínima, tá? Acaba sendo o outro ponto de parada do preço, beleza? Então, se você não sai, né, desse loop de se controlar, de começar a avaliar, né, melhor a si mesmo, as suas perdas, né, não fazer aquele diário de trade, tá? Vou tirar o zoom aqui para vocês conseguir ver aqui de maneira mais ampla, tá? Se você não faz isso, né, você não vai conseguir sair desse loop, tá? Que é de sair dessa condição que a gente falou até agora, né, de não entender do porquê que você perde, ou de não perder um controle quando você perde, de não aceitar um stop, ou de tentar fazer preço médio para recuperar uma posição perdedora, né? Uma posição perdedora, pessoal, quando você coloca um stop, né? E se as coisas mudaram a ponto da sua interpretação ter migrado, né, para uma posição perdedora, você já tá tudo errado, né? Já tá, as coisas estão fora daquilo que é aceitável. Você está operando só com base na esperança, e na base da esperança provavelmente, né, as coisas não vão dar certo, tá? Então, cuidado, né, com essa ideia, tá? Então, para você sair desse loop, né, você vai precisar mudar algumas coisas, tá? Porque senão você vai quebrar em pouco tempo, beleza? E os que tiverem sorte, né, pessoal? Os traders que tiverem sorte, que foram indisciplinados e continuaram, né, tendo algum ganho maior que a perda, né, eles acabarão indo para um próximo estágio. Tá? A maioria desiste antes, né, ou por ter perdido tudo, né, ou por ter aprendido com o mercado, né? Ele bate forte, né? É aquele cara que vai bater forte e a mãe não vê, né? O filho chora e a mãe não vê, tá? Então você tem que ver, né, as coisas de maneira mais rápida. Então a maneira, né, de você aprender com os erros dos outros, né, é algo extremamente inteligente, né, para quem está começando. E aí a pessoa começa, né, depois daquela fase do deslumbre, a fase do zero conhecimento, ela finalmente, né, descobre que ela não sabe nada ou sabe muito pouco, né, que é a incompetência consciente, né, a gente até tem um vídeo anterior aqui. Na incompetência inconsciente, você finalmente descobre que você não sabe nada ou sabe realmente muito pouco. E aí você começa, né, a se inspirar em outros traders, tá? Outros traders vencedores, né? E aí você percebe que você precisa estudar muito, porque você vê que o outro cara estudou muito, né? Porque ele fala com precisão aquilo que ele está
abordando, tá? E nisso você começa a estudar, mas né, você continua a sangrar, né, mesmo estudando muito, porque às vezes o estudo, pessoal, em si, só o estudar, né, ler, não me traz tempo de tela, não me traz aplicação. Eu estudei bastante sozinho, né? Então foi a minha metodologia de estudo, né? Era ler. E, né, a gente continua perdendo. A gente fica meio sem entender, né? Cara, eu tô estudando pra caramba e mesmo assim eu ainda não tô ganhando. O que que tá acontecendo, né? Mesmo estudando muito, né? Aí a gente tem aquela fase, né, que a gente passa, né, a culpar a tudo e a todos, né? A gente começa a colocar desculpas externas, né? Ah, é o mercado, foi o Banco Central que me violinou, já usei essa. Tá? E a gente começa, né, a ter, né, desculpas externas, né, analistas, que o mercado é foda, que o mercado fica tentando buscar o nosso stopzinho ali, né, pegar o nosso pouco dinheiro, né, pessoal, como se o mercado fosse mal, né, e a gente fosse os mocinhos, tá, dessa movimentação. Ela fez um fundo duplo, tá, próximo da região de volume, próximo da região do fundo anterior. Não renovou a mínima, tá, pessoal? É um ponto bem positivo para essa movimentação. Então essa movimentação aqui ela tem boas chances agora ó, de vir renovar a máxima. Então, se você começa a operar a favor de estruturas, né, fica um pouco mais simples, né, e você fica um pouco mais assertivo também, tá? E aí, né, a gente começa, né, a culpar também a nós mesmos, né? A gente não culpa só os outros, né, mas a gente chega na fase que aí a gente começa a se culpar, que a gente tem aquela crise, né, pessoal, de que talvez eu não sirva para isso, tá? Mas alguma coisa lá no fundo, né, tá ali, né, te empurrando ainda para frente. E a gente segue, né, pessoal, estudando, tá? E, e esse é o estágio mais longo, né, pessoal? Então esse aqui é o estágio que você precisa aprender a sair logo dele, né, que é o da incompetência consciente. Você entendeu que você sabe pouco ou quase nada e você precisa estudar. E você precisa estudar a mesma coisa, tá? Outro ponto, né, de quem está nesse estágio aqui da incompetência consciente é que eles mudam, né, de trade system a cada semana, tá? Os menos resilientes, né, eles mudam a cada mês ou mais, tá? Então eles acabam nunca se aperfeiçoando em nada, em nenhum, né, em exclusivamente nenhum. Por quê? Porque ele está sempre trocando, tá? Eu falo para vocês, né, com propriedade de algumas coisas que eu já estudei, tá? Eu já estudei muito volume, né? Eu estudei muitos indicadores, né? Eu estudei bastante FR, estocástico. Me identifiquei por um tempo operando dentro de um racional que o Stormer usa para ação, né? Que é com duplo estocástico, né? Que é, dois, você trabalha dois time frames, né? Para encaixar ali uma operação, né? Você pega uma com o estocástico já subindo e a outra ali você pega ele numa correção, né? Quando ele está ali sobre vendido, né? Então a gente tentava achar algum tipo de movimentação ali no fundo do estocástico, tá? Estudei bastante, né? Os indicadores, né, na época e achava, né, que o indicador em si ele ia me auxiliar. E nisso eu também estava estudando o Al Brooks, né, cara? E o Al Brooks ele é um cara extremamente crítico, né, para quem usa indicadores, tá? E aí ele trabalha a análise do preço, né, a movimentação do preço. E isso deixou as coisas um pouco mais complexas, né, para minha realidade. Por quê? Porque o UAU ele é extremamente crítico e todo o estudo dele sempre foi fazendo mais sentido para mim. Né? No começo era bem difícil, depois vai ficando um pouco mais claro as coisas. E você, né, tá. Aí você tem que abandonar, né? Porque na verdade quando a gente está tentando usar um indicador, né, o UAU, né, e de certa forma eu concordo com ele, é... de certa forma não, né? Hoje eu concordo com ele. Quando a gente está tentando, por exemplo, utilizar um indicador, um oscilador, por exemplo, que é baseado no movimento do preço, a gente está tentando terceirizar o estudo, tá? É como se você estivesse tentando terceirizar aquilo que você ainda não conseguiu compreender, certo? Aí você passa, né, pro indicador, por exemplo, o teu momento de entrada, tá? Aí você tira um pouco a sua atenção, né, ali do padrão que está se formando na sua frente, né, e tenta terceirizar ele ali para o indicador. Se o indicador me disser que eu posso comprar, né, aí eu vou entrar comprado.
essa movimentação está ficando interessante. Ela está fazendo fez um pequeno pullback, né, não desceu tanto. Eu gosto de barras menores, pessoal. Às vezes o mercado não nos dá barras menores, né? Porque te deixa um stop menor. Eu acredito que vocês também vão acabar gostando. E quando você tem uma barra menor, né, a barra seguinte ela tem espaço para se deslocar muito mais do que a barra atual, tá? E aqui a gente está olhando o gráfico de 1 minuto, tá? Eu deixei aqui no gráfico de 1 minuto de propósito, que é para vocês poderem observar um pouco mais a movimentação do preço, né? Aqui agora ele deixou um gatilho, ó, fez um pullback em cima da região de volume. E aí a gente tinha comentado, né, que ele não renovou mínimo. Então, qual que é a possibilidade dessa movimentação do preço? É que ele venha renovar a máxima. Que ele venha acima desse topo. Ah, mas se ele chegar um tique aqui abaixo e voltar a cair, aí ele não renovou máxima. Provavelmente ele vai vir renovar a mínima, tá? É uma forma de você ler estrutura, né? Então eu estou sempre conversando com a estrutura de mercado, sempre pensando nisso, tá? Então, a gente estava conversando aqui, né, que traders, né, nessa fase de incompetência consciente, né, eles acabam mudando de trade system a cada semana. E essa mudança, né, pessoal, ela acaba tirando a possibilidade de que a gente consiga se aperfeiçoar em algo. Né? Isso torna, né, a jornada muito mais longa do que se você, desde o seu primeiro dia, por exemplo, eu sou estudante de Price Action, tenho dificuldade em Price Action, mas eu vou me aperfeiçoar em Price Action. Eu estudei fluxo, né, estudei outras coisas também no começo. A gente sempre quer achar, né, a máxima certeza, né, das operações, só que no mercado isso não há, né? A gente conhece padrões que sabe que eles dão mais certo e padrões que dão mais errado, né, que a gente acaba identificando. Aqui eu estou vendo a VWAP e a MM200 aqui como resistência a essa movimentação do preço. Tá? Só que nessa estrutura aqui, né, como ele falhou, eu fico na expectativa de que ele possa, né, inclusive, romper as duas e vir renovar a máxima. Mas eu entendo que isso daqui é uma barreira. Tá? Média móvel de 200 mais a VWAP é uma barreira, certo? E aí, né, traders na fase de incompetência consciente, né, eles costumam não analisar, né, as suas operações. Eles não fazem ideia do porquê que a operação deu errado, né, igual isso aqui que a gente acabou de conversar. Né, a gente está falando aqui que eu sei que isso daqui são suportes e resistência. E às vezes eu usava o gráfico limpo, né, eu não usava VWAP, usava só a média móvel de 20. Já fui um burkiniano bem chato. Hoje não. Hoje eu quero buscar o máximo de entendimento da movimentação do preço, tá? E para entender cada vez mais, né, aquilo que o mercado está fazendo, certo? E ter, né, claro, respostas, né, pessoal? Então, iniciantes, né, eles costumam cometer, né, os mesmos erros todos os dias, né, faz a mesma coisa querendo, né, um resultado diferente. Né? Isso é quase impossível, né, pessoal? Buscar resultados diferentes fazendo todo dia a mesma coisa, tá? Então, um trader amador, né, ele se preocupa com o lucro, enquanto que um trader profissional ele se preocupa em preservar seu capital. No vídeo de ontem eu falei sobre gerenciamento de risco, né, com vocês e falei, né, que você não pode perder em um dia mais do que aquilo que você ganha, né, que você busca ganhar, pelo menos. Se o teu alvo são 500 pontos, R$ 100 por dia, você não pode admitir, né, você tem que colocar ali no gerenciamento de risco que quando o preço atingir aquela marca, né, quando o preço atingir aqueles R$ 100, se ele pegar dois stops que seja 250, ou que passe um pouco, né, que passe para 120, 130, beleza, tudo bem, era dois stops que você tinha para usar, né, ou três às vezes, da operação, tá? E você deixou, né, passar um pouco daquilo ali, beleza, era uma operação que parecia boa, né, que parecia razoável. Então, como era uma operação que parecia razoável, tranquilo você passar um pouco, tá? Mas se você tiver autocontrole, se você não tem autocontrole, pessoal, coloca ali que o teu risco é, por exemplo, 100 pontos, tá? 500 pontos, desculpa, R$ 100. Se você busca ganhar R$ 100 por dia, esse é teu limite de stop. Se você busca ganhar R$ 50 por dia, esse é teu limite de stop dia, tá? Você não pode perder em um dia mais do que aquilo que você está tentando ganhar. Tá? A matemática vira negativa e aí as coisas ficam bem difíceis, beleza? Então, o trader profissional sabe que a nossa matéria-prima é dinheiro, então a gente não pode perder valores mais altos do que aqueles que a gente busca ganhar, beleza? Então, sejam, né, pensem como profissional. Quanto mais rápido, melhor, beleza? Então, passando dessa fase, pessoal,
é quando o trader, né, ele começa a buscar competência. Como assim, né, Luciano, buscar competência? Né? Ele começa, tá? Apesar, né, de tentar esconder os erros dele mesmo, né, aqui no mercado não tem como. Né? Se você errou, o mercado vai te cobrar. Ele vai te cobrar em dinheiro, né? Ele não vai te cobrar de outra forma, tá? Então, a única coisa que você pode fazer aqui é aprender com seus erros, tá? O preço renovou máximo, né, pessoal? Ele cumpriu uma premissa que a gente vinha conversando, né? Ele não renovou a mínima, né? Fez um fundo duplo levemente mais alto, tá? E agora ele renovou máximo. Se ele renovou máximo, agora eu espero que ele não desça tanto, que esse pullback não seja tão profundo, para que ele volte a subir e volte a renovar a máxima novamente. E nisso a gente vai conversando e vocês vão assistindo o preço, né, se comportar. Vejam esse vídeo, né, porque eu espero que ele sirva de auxílio, né, para vocês, para entender um pouco, né, da leitura do mercado, né, tá? Então, a gente vai conversando aí. E aí, né, com o tempo, você aprende que você tem que aprender com seus erros, né, que eles vão te cobrar caro, e que se você não buscar aprender com eles, né, as coisas vão ser mais difíceis, tá? Então, né, você tem que entender e você precisa aceitar, né, que a responsabilidade de perder ou ganhar, né, ela é só sua. Se eu tomo a decisão de comprar aqui, a decisão é minha, a responsabilidade é minha. Né? Se eu tomo a decisão de vender aqui, a responsabilidade é minha. Tá? A perda ou o ganho são meus, eu não posso terceirizá-los, né, de maneira alguma. Quanto mais rápido você entender isso, mais fácil você corre atrás, né, de tentar aprender com seus próprios erros, de tentar entender, né, como se melhorar, certo? Então, quando ele chega nessa fase da busca da competência, né, ele entendeu, né, que o comportamento errado dele que precisa ser corrigido, né? Então, a gente vai buscar, né, nessa fase de busca de competência, a gente busca corrigir aquilo que a gente vinha fazendo de errado, tá? E nisso, né, a gente vai seguindo, né? Então ele entendeu que só há um único caminho a seguir, né, para mudar, né, de metodologia de estudo, de parar, né, de mudar de metodologia de estudo de trade system, né? Ele tem que fazer funcionar, né, aquilo que ele vem testando e aprovando, né, tá? E extrair, né, o melhor da ferramenta de estudo, melhor da ferramenta que ele vem utilizando. A gente sabe aqui, pessoal, por exemplo, ó, que é um topo duplo, certo? Que ainda não tem um alinhamento perfeito das médias. Então, nesse topo duplo, eu sei que eu não posso comprar mais, eu sei que eu posso esperar um pullback dessa movimentação. E esse pullback ele pode ser raso. Né? Então, às vezes ele pode ser raso com 2 barras e voltar a subir, ou ele pode ser raso quanto 5, 6 barras, né, para depois pensar em voltar a subir. Mas a minha expectativa é que, como ele renovou máximo, ele não venha renovar essa mínima aqui, tá? Que é a mínima prévia até então. Então eu espero que essa movimentação ela, né, continue, né, fazendo uma estrutura de alta, já que o mercado ele tende a continuar aquilo que ele está fazendo por inércia. Tá? Então, são coisas que a gente vai aprendendo, né, com o tempo, certo? E aí as coisas erradas que a gente fazia, né, a gente vai corrigindo. Tá? Então, o trader em busca de competência, né, pessoal, ele para, né, de ficar mudando de metodologia, ele para de ficar trocando de estudo, ele para de ficar trocando de trade system, né? Ele vai fazer o melhor possível para aquilo que ele usa, né, funcione da maneira melhor possível, tá? Então, aqui nessa fase, né, ele já começa a entender que ele precisa monitorar, né, comportamentos e emoções, tá? Aqui nessa fase, ele já tá, tivemos gatilho de compra aqui. Vou ter pego essa. Ele precisa, né, entender, né, que ele precisa fazer o seu trade system, né, o seu plano funcionar, tá? E nessa fase, né, ele já começa a entender que ele tem que monitorar não só comportamento, mas também emoções, né, para ter estratégias assertivas, né, para lidar com comportamentos destrutivos. Isso a gente trabalhou, pessoal, lá naquele vídeo, né, sobre autodisciplina, que é para você, quando perceber que você está com uma emoção errada, tá? Você está com uma emoção ruim ali naquela operação, você precisa trocar ela o mais rápido possível por uma, né, boa, sabe? Uma saída boa, para uma saída assertiva, tá? Para que você não entre, né, num loop de autodestruição. Por quê? Porque se você fica ansioso demais, você começa a clicar demais, as coisas vão dar errado.
tá? Se você simplesmente, né, não consegue ter disciplina para esperar, né, bons momentos, as coisas vão dar errado. Olha como as coisas ficaram diferentes, né, desde o primeiro momento que a gente começou a conversar, né? Aqui eu falei da possibilidade de H1, né? Era a primeira compra, podia voltar e destopar. Ainda não tinha tanto contexto. Aqui deixou gatilho em cima da MM200, da VWAP, volta a cair, não caiu tanto. Então a gente vai lendo ali as possibilidades, né, dentro da movimentação do preço. Opa, fez um pullback em cima da região de volume, legal, deixou gatilho, aquilo compra legal. Fez um pullback mais curto e raso, as médias já estão ficando mais alinhadas, estão vendo? Deixa eu dar um pouco de zoom aqui. As médias já estão um pouco mais alinhadas. Fez um pullback mais raso, né? Deixou um PFRzinho aqui, né? E fez um teste na média. Né? O que é isso daqui, pessoal? É um M2B, tá? Então, ó, aqui você tinha um stopzinho ó, de 94 pontos, ó, ele chegou a pagar 230, tá? Com possibilidade de pagar um pouco mais, né? Certo? Aqui está voltando de novo para o topo do canal, pessoal, ó, tá? Então, nessa região aqui, né, já começa a de novo, né, ter um pouco de pressão vendedora, pois ele veio fazendo isso ao longo do dia, tá? Então é sempre interessante você também ter, né, as marcações, beleza? Então, trader em busca de competência, né, ele está ali agora, também, né, monitorando seus comportamentos e emoções, né, não somente agora, né, só o clique, ele já começa a perceber que tem algumas coisas nele que ele também pode melhorar. Ele começa a buscar uma rotina de trading, né, uma rotina de bons hábitos, tá? Por que uma rotina, né, pessoal? Porque rotina repetitiva, né, algo que você repete, que está dando certo, vai acabar trazendo resultados que vão dando certo. Essa é a ideia, né, de você ter uma rotina, desde uma rotina de atividade física, de uma alimentação mais regrada, de fazer uma dieta, né, a rotina ela te leva, né, aonde, né, a preguiça e outras coisas não vai te levar, né? Desde que seja uma rotina de estudo, uma rotina positiva, né? Não uma rotina de dormir até tarde, de acordar e de dormir tarde e de acordar ainda muito mais tarde, né? É aquela ideia de vida de trade, né? Que o cara acorda 10 horas da manhã e clica. Aquilo não existe, viu, pessoal? Tá? Aquilo ali é mera enrolação. Realizar um trade é apenas parte do trade system, pessoal. Isso aqui é bacana também, né? Não existem experiências na conta real, tá? Não existe experiência, tá, na conta real. Olha que interessante, né? Então, você só realiza aquilo que está dentro do Trade System. E ainda assim você faz análise. Ó. Aqui a gente conversou, era o primeiro teste, estava contra as médias. Aqui as coisas foram ficando melhores, ó. Aqui as coisas já estão favoráveis à média. Ó. Olha que trade bacana. Pagou 250 pontos em 3 minutos. Ó. Lógico que você teve que esperar ele se formar, você teve que esperar o contexto. Tá? Não é aleatório. Tá? Você precisa participar aqui, atuando, né? Lendo. Né? Tá? Então, realizar o trade é apenas parte, né, agora do Trade System. Tá? Não existe experiência, tá, na conta real aqui. A gente está operando, não existe experiência. Você não testa, né, coisas, é isso que eu estou querendo dizer. Já começa a possuir um diário de trade, tá? Entende já que precisa do diário de trade para começar a evoluir. Analisa, né, diariamente suas operações, sempre buscando agora, né, o que ele pode fazer para melhorar, certo? Aqui o canal que você deixou ligado lá atrás está servindo de pressão vendedora. Você está vendo um recuo já nessa movimentação. A estrutura ainda é positiva. Enquanto a estrutura é positiva, né, enquanto forem pullbacks curtos e rasos, né, a tendência é que essa estrutura positiva, né, permaneça. Tá? E isso também é legal você ir percebendo, né, pessoal? Porque aí você vai se mantendo, né, um pouco mais tranquilo dentro da operação. Né? A regra de coloração ela tenta nos auxiliar exatamente nisso. Mas você tem que saber, né, que quando o preço, por exemplo, chega numa resistência, né, ele pode, né, sofrer a pressão contrária e você pode ver algum tipo de correção, tá? E ainda, né, em busca de competência, ele identifica agora, né, barreiras psicológicas, né, pessoal, que é aqueles entraves, né, que todo trader tem e os que perseveram, né, até aqui, né, que já estão na fase em busca de autoconhecimento, de administrar as emoções, né, de apenas fazer, né, aquilo que precisa ser feito, né, como realmente um trabalho, sem emoção, apenas respeitando, né, o seu trade system, a sua leitura técnica, tá? Seu stop, seu lucro, né, são os que vão acabar né, migrando para o próximo estágio, tá?
E o próximo estágio, pessoal, é a da competência consciente, certo? Na competência consciente, aqui, né, você já aprendeu, né, que ser profissional é simplesmente executar o trabalho da melhor maneira possível e que em muitos momentos, né, não há o que fazer, tá? Em muitos momentos, pessoal, do dia não tem o que fazer. Durante toda essa movimentação aqui, ó, você tinha que esperar, 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 esperar. Quer maior probabilidade? Tinha que esperar até aqui mais ou menos, tá? Stopzinho aqui de 200 pontos, chegou a pagar 300, tá? Pagou um pouco mais do que 1 para 1, tá? Aqui, como eu falei, né? Eu gostaria de uma barra menor, porque aí a próxima barra que você entra, ela se expande. Às vezes acontece, ó, como essa daqui, ó. Te deixou um gatilho com a barrinha pequena, né? Então, essa daqui, ó, deixou um stopzinho de 90 pontos. Bem menor do que o stop dessa outra barra, tá? E nisso, né, você aprende que na maior parte do tempo, né, você está analisando e não operando. Você está ganhando tempo de tela, você está ganhando padrões, você está entendendo a movimentação do mercado, você está entendendo se essa movimentação vai continuar ou se ela vai parar. Então você está sempre buscando razões. E aí boletar, né, pessoal, já deixa, né, de ser uma obrigação, certo? Não faz sentido, né, se a operação, contexto, probabilidades, né, não tiverem amplamente a seu favor, tá? Então aí você começa, quando você chega na fase da competência consciente, você começa a ser mais disciplinado. Você já entendeu que a disciplina é a sua amiga, você já entendeu que a disciplina vai te trazer benefícios, né, imensos. Você já entendeu que você só tem a ganhar, né, mantendo isso. Aqui, de novo, né, pessoal, pensando ainda em termos de estrutura, ó, se a gente compra aqui, nosso stop está aqui, a nossa premissa é que o preço renove máxima. Se ele não renova a máxima, né, essa premissa falhou, e aí a estrutura vai mudar. Tá? Se o preço vier, por exemplo, abaixo dessa barra, a estrutura terá mudado. Tá? E aí, se a estrutura mudar, o primeiro stop é o mais barato. Então aqui seria o melhor ponto realmente para você tomar esse stop. Tá? Se ele renova a máxima, né, que tem o topo do canal aqui, que deixa as coisas um pouco mais complicadas, se ele renova a máxima, né, provavelmente a gente pensa de novo, né, que vai fazer uma correção mais curta e, de novo, né, que não venha tão profundamente. Né. Aí quando ele começa a falhar, né, de renovar a máxima, aí a gente começa a pensar que essa estrutura está mudando e que aí o preço ele pode vir, por exemplo, abaixo dessa daqui, depois subir um pouco menos para descer um pouco mais. Tá? Então, você sempre vai trabalhando, né, a favor das estruturas. Né? Então, só compra aqui, sua premissa é que ele renove máxima. Se ele não renovou máxima, já tem alguma coisa errada com a premissa, tá? E provavelmente tomar esse stop é a coisa mais correta a se fazer, beleza? Então, aqui, né, voltando para o estágio da competência consciente, né? Aqui ele já entendeu, né, pessoal, que operar não é fácil, que as operações precisam fazer sentido, né, que elas precisam de um contexto próprio, tá? Para nos dar um sentido ao que a gente faz. Elas que nos ditam, né, quando a gente vai operar e quando não, né? Aí é o contexto. Então, você consegue explicar operações, né, com uma ampla facilidade, né? Você não força mais ideias, tá? Pois você já viu, né, de maneira fácil aquela operação, você não a forçou, né? Você não, só esperou que ela viesse até você, né? Você foi montando o contexto, né, barra a barra, para que, né, essa operação viesse, né? Você só esperou essa movimentação, né? Ela veio até você, né? Pescar o peixe no barril, né? Frase que o ogro usa. É... Outro ponto, né, pessoal, aqui interessante, né? É que nessa fase, né, o trade está em busca já de aperfeiçoar o processo, tá? Aperfeiçoar a si mesmo. Né? Os resultados passam a ser consequência. O foco, né, agora é se tornar melhor, independentemente de resultados, né? Pois ele já sabe agora que é um projeto com um futuro brilhante, só que a longo prazo. Tá? Então a gente faz a, todo esse trabalho, né, pessoal, a gente faz ele com risco controlado, a gente não vai tentar, né, buscar valores exorbitantes, a gente não vai tentar colocar todo o nosso capital em um único trade, tá? Não existe isso, não é um, um cassino, tá? Ponto interessante, pessoal, aqui de aprendizado para essa movimentação, tá? Até agora.
Mesmo que você tivesse comprado aqui, ó, você teve uma, duas, três, até quatro barras para você sair no 0 a 0. O AL, né, ele traz uns pensamentos, né, de que às vezes você entra na operação e aí você tinha uma boa barra de sinal. A barra seguinte foi um doji, tá? Quando você tem um doji como a barra seguinte, é porque a movimentação virou uma lateralidade de uma barra. Quando vira a lateralidade de uma barra, né, essa movimentação deixou de ser tão interessante, tá? E aí você poderia, por exemplo, sair no 0 a 0 ao invés de sair no stop. Ou sair com um pequeno lucro aqui, né, ainda assim, tá? Sequência de 2Gs, não renovou máxima, parou de renovar máxima, tá? Pode vir renovar mínima. Então, eu estou lendo o mercado dessa maneira aqui, pessoal, que a gente está conversando em tempo integral, né? Então, eu estou sempre de olho em estrutura para tentar operar a favor, né, da estrutura majoritária ali, tá? E aqui, né, na fase dessa competência, né, aqui ele sofre, né, se comete um vício antigo, né? Às vezes, né, a gente vai cometer vícios antigos, né, pessoal? Mas reconhece rápido, tá, aquele vício e para, né, para refletir, né, e analisar as suas causas, tá? Aí aqui ele já entende, né, que o diário de trade, né, é seu melhor amigo, tá? Lembrem, pessoal, e tentem essa ideia do diário de trade, tá? Ela é positiva, renovou mínima, tá, pessoal? Então agora eu já espero que ele não suba tanto. Então eu só estou tentando ler aqui o mercado com vocês enquanto ele vai acontecendo, enquanto trabalho aqui outra coisa, tá? Então aqui ele sofre, né, pessoal? A gente sofre quando a gente comete um vício antigo. Ontem eu não fiquei muito legal por não ter trabalhado o índice, né, como lateralidade. Hoje eu trabalhei como lateralidade, tá? Hoje eu entrei nas extremidades e trabalhei o dia como lateralidade, beleza? Então, a gente sofre quando a gente percebe que a gente falhou, né? A gente falhou como... Falhou às vezes até naquilo que você programou, né? Porque ontem eu falei que eu esperava lateralidade e tentei buscar rompimento, né? E eu nem trabalho rompimento. Mas às vezes o cérebro da gente, né, nos sabota, tá? E aí a gente sofre, né, quando a gente comete um vício antigo, mas a gente corrige rápido, tá? E já pausa ali para tentar identificar melhor as causas. Então, todo esforço, né, aqui, né, nessa fase da competência consciente, ele começa a dar resultados, tá? Ele começa a nos trazer resultados, né? Toda disciplina começa a trazer resultado. Todo estudo, né, é utilizado em cada análise, tá? Agora a gente está vendo a possibilidade, ó, de um gap de média num minuto, tá? O preço alinhou, virou uma certa tendência. Se essa barra não tocar a média móvel de 20, né, eu teria um gap de média, né, duas barras abaixo da MM20, né, sem que suas máximas toquem ela. O gap de média, né, eu já falei para vocês em outros vídeos, ele é um setup de compra, né? O AL compraria, por exemplo, depois do fechamento dessa barra, né, acima dela, né, uma H1, tá? Para pensar numa possibilidade de MTR, né? E isso a gente está conversando num minuto, né, pessoal? É bem rápido. E mesmo assim, né, mesmo em tempos maiores, nem sempre vai ter MTR, né? Às vezes o preço só vai ir, né? Só vai seguir, tá? Mas é aquela ideia, né? Ele não renovou o máximo, te deixou oportunidades para sair. Você tem que ter flexibilidade, tá? Entrei aqui no trade, virou um doji, cara, virou um doji, eu vou sair desse trade por aqui, tá? Porque essa barra não foi uma barra legal, não quero uma barra interna, né, depois de uma barra de sinal, tá? E aí ele falhou em renovar a máxima, né? E o que ele veio fazer? Veio renovar a mínima. Renovou o fundo prévio, né? Agora ele pode voltar a fazer um pullback por aqui, para voltar a descer mais, tá? São sempre possibilidades, né, pessoal? A gente não sabe se elas vão se concretizar, mas com o passar do tempo você começa a repetir tanto isso que elas começam, né, a se concretizar mais e mais vezes, tá? Então, depende do seu grau de estudo, certo? E aqui a gente sofre, né, é o que eu estava falando. Aí todo esforço, né, começa a trazer resultado, toda disciplina começa a trazer resultado, né? Todo estudo começa a fazer sentido, né? As coisas vão se encaixando, parece que você vai entrando em uma espiral positiva, né, depois de um longo período, né, pessoal? Cada pessoa vai ter o seu, tá? Mas existe essa fase, né? Então, aí você já começa a ter o controle, né, sobre as suas emoções, você aceita um risco calculado, tá? Em troca, né, de várias vezes esse valor, né? A gente sempre está fazendo uma permuta ali, né, o nosso risco, tá, por um valor que a gente pode vir a ganhar. E o foco, né, agora, como eu falei, né, ele já está no processo, né? E em todo o processo anterior, né, todo aquele aprendizado que você teve anteriormente, tá? Você aceita agora riscos calculados, né? O trade é apenas agora, né, uma pequena parte de tudo aquilo que foi aprendido, né? O clique, né, em si
já não é mais tão importante quanto era no começo, né? Que você clica 50 vezes ali e faz uma centena de trades num dia, né? Eu também já fiz isso, tá? Mas aí o foco, né, muda e o trade passa a ser, né, só uma pequena parte, né, de tudo aquilo que você aprendeu, né, de toda a sua jornada, de todo o seu autoconhecimento, né? Tudo gerenciado, tudo controlado, né? E vai mudando um pouco as coisas, tá? E os traders, né? E aqui, né, é onde terminam, né, os trades que viveram, né, os processos anteriores, né? Quem sobreviveu, na verdade, né, aos processos anteriores, né? Que é você chegar, né, na fase áurea, né, que era um ponto de chegada, né, pessoal, que é a fase, né, de competência inconsciente, tá? Aqui na competência inconsciente, você já tem o domínio, tá? Você já tem o domínio. E muitas vezes, né, esse domínio ele já vai um pouco além de você, né? É quando você começa a desenvolver aquilo que alguns traders chamam de feeling, né? Que você tem aquele sentimento ali de movimentação do preço, né? De algumas coisas que você começa a esperar. Por exemplo, agora, né? Eu vi que ele renovou mínimo aqui, tá, pessoal? Minimamente, ó, ele veio abaixo do nosso marcador de topos e fundos aqui, ó. Conseguem observar aqui, né? Então, como ele veio abaixo, né, e essa estrutura virou levemente uma estrutura de baixa, tudo bem, é uma movimentação de duas pernas, e muitas vezes o preço termina sua movimentação em duas pernas. Só que eu fico, né, quando ele faz isso daqui, se essa movimentação de duas pernas tivesse terminado acima dessa daqui, provavelmente eu pensaria numa possibilidade de compra aqui, para que ele viesse testar o topo. Mas como ele, né, veio abaixo, já é uma movimentação que mesmo que ela vai sem mim. Tá? Porque eu construí alguns cenários, né, na minha cabeça de repetição de operações que eu faço e de operações que eu não faço. Tá? Essa é uma que eu não faço, mesmo tendo essa barra aparecendo boa, né? Às vezes quem está vendo o fluxo vê essa barra como um bom fluxo. Né? E é um trade que eu acabaria não realizando. Tá? Por ter, né, renovado o mínimo aqui, eu espero que talvez esse preço não venha tão alto. Tá? E aí, a gente está falando agora da fase da competência inconsciente. Né? Aqui operar, pessoal, é chato. Tá? Acabou aquela ideia da adrenalina, do trader que vinha lá e suava a mão, suava frio. Tá? Agora, operar é chato. É um processo burocrático. Tá? Por que é um processo burocrático? Porque ele é cheio de regras. Quanto mais regras você tiver, quanto mais regras você respeitar, mais sucesso você vai ter e mais rápido você vai conseguir, né, ter esse sucesso. Tá? Por quê? Porque é um processo burocrático, né? Porque ele já não faz mais nada, absolutamente nada fora do seu trade system. Tá? Você não faz experiência mais, você cansou de ver experiências dar errado. Você começou a observar, você começou a se analisar, você começou a ver comportamentos seus, né, se repetindo e te tirando lucro. Então você começou a buscar comportamentos seus ficarem positivos, te dando a possibilidade de ganhos, né? E aí você começa a reiterar esse tipo de comportamento, tá? Então você não faz nada, né, fora do seu trade system aqui na fase da competência inconsciente. Então todo o processo anterior, pessoal, né, que você viveu, né, ele te fez entender que você não precisa testar mais nada, tá? A única coisa que você precisa é apenas seguir de maneira simples o que você já testou por milhares de vezes. E aquilo que você já testou, né, por milhares de vezes, você só precisa agora aperfeiçoar. Você precisa treinar e treinar e treinar a mesma coisa, tá? Então, operar, né, agora já nesse estágio, né, ele é um jogo de paciência. Não tem mais adrenalina, não tem mais emoção. Né, é apenas um trabalho como qualquer outro. E a finalidade dele agora, né, é só fazer aquilo que é certo, beleza? Então, agora que ele já é completamente focado na execução do trabalho, conhece muito bem o seu gerenciamento de risco, ele sabe, né, que vai fazer as operações dentro do seu trade system e que ele irá, né, lhe manter dentro do mercado, sendo lucrativo. Ele já sabe disso. Por isso ele aceita, né, as perdas inerentes ao trabalho. Então se eu vendi aqui e o preço vem e me estopa aqui com 70 pontos, eu aceito a perda. Tá? Por que eu aceito a perda? Porque eu sei que mais vezes do que menos vezes eu vou ganhar do que eu vou estar perdendo. Tá?
beleza? Então você já está numa fase um pouco, né, diferente de vários outros traders, né? Você já está ali numa fase mais além, né, pessoal? Você já tem ali algumas, você já percebe algumas nuances do mercado. Você às vezes sai de uma operação que você já percebeu que ela não está tão legal. Você já não precisa mais ter aquele, o stop ou gain, né? Não, você já foi além disso, né, pessoal? Você já é melhor do que isso. Você já é flexível o suficiente para gerenciar bem as suas emoções, para gerenciar bem o seu dinheiro, para gerenciar bem, né, as suas operações, tá? Então, aqui você já é completamente focado já na execução do trabalho, você conhece o gerenciamento de risco, você sabe que vai dar certo, você sabe que vai dar errado, e o custo, né, daquilo que der errado vai te manter ainda vivo e lucrativo dentro do mercado, né? Por isso que você aceita, né, as possíveis perdas. Aqui você se preocupa muito mais em seguir regras, né? Porque as regras, né, que te trouxeram até aqui. Então aqui você já sabe que regras são coisas boas, são pontos positivos, né, não são pontos negativos, tá? E aí você se preocupa bastante, né, em seguir tais regras, né, que você mesmo adicionou. Então operar agora, né, é só reconhecer padrões, reconhecer contextos, né, controle de risco e autoaperfeiçoamento constante, né? Aí operar agora virou algo diferente, né, daquilo que era no começo. Operar no começo era boletar. Aqui não. Aqui operar agora é reconhecer padrões, né? Padrões o que façam sentido, contextos que façam sentido, ter um controle de risco excepcional, né? E buscar se auto-aperfeiçoar, né, todos os dias, certo? Então, aqui você está sempre estudando, né? Você está sempre em busca de mais aperfeiçoamento, de adaptação, de ser mais flexível, né? Porque o mercado ele é flexível, tá? E nesse ponto aqui, pessoal, na fase da competência inconsciente, que é quando você tem a competência, mesmo sem buscar ela já, né? Porque você já desenvolveu, se você já se desenvolveu tanto seguindo regras, repetindo a mesma coisa, né? Que a única motivação que você tem é aperfeiçoar o seu método, tá? É trabalhar o seu método a ponto de você o aperfeiçoá-lo, tá? Dia após dia, né? Aqui, né, aquela movimentação que eu falei para vocês que eu não compraria, porque eu não espero que ele venha renovar máximas, né? A não ser que essa estrutura mude. Então, enquanto a estrutura não muda, eu estou sempre com uma premissa válida, né? Então, por exemplo, se você vende aqui, ó, você tinha um stop de 70 pontos, 1 para 1, 70 pontos, né? Bem aqui, tá? Chegou a pagar ali quase 120. Falhou, né, a movimentação, não renovou a mínima anterior, ela pode vir renovar a máxima. Só que aqui é lateralidade mais estreita, né, pessoal? Então, por ser uma lateralidade agora mais estreita, né, já não tem mais muita coisa também para estar fazendo, né? Se vocês darem uma olhada nos 5 minutos, ó, o preço está totalmente ali entre as médias, né? Então, novas máximas, novas mínimas tendem a falhar. O máximo que a gente consegue fazer aqui é ler os detalhes, beleza? Tá chegando aqui meu horário, né? Eu preciso dar uma saída. Então, eu pretendia fazer uma operaçãozinha ali, só que eu também estava acompanhando ali algumas palavras, né, chave, para poder conversar com vocês. Busquem, pessoal, ter a competência, tá, inconsciente, tá, dentro dos 5 estágios, né, que é aquilo que o Ogro fala, que é algo que eu achei muito bacana na época que eu estudava, né, com ele. E busquem isso, tá? Busquem se aperfeiçoar dentro da metodologia. Busquem fazer operações que façam sentido, tá? Aqui nem dá para fazer nada nos 5 minutos, né? Se a gente estivesse olhando 5 minutos aqui, não dava nem pra gente ter aquela conversa que a gente teve, tá? Aqui no minuto, pelo menos, ela pôde existir, tá? Não renovou mínimo. Consegue observar um micro detalhe, tá? Não renovou mínimo. Então o preço pode vir renovar máxima. Só que a lateralidade, né, pessoal? Médias todas flats passando aqui no meio. Normalmente tudo que vier acima falha, tudo que vier abaixo falha, tudo que vier no terço inferior falha, tudo que vier no terço superior falha, né? Então, são pontos, né, que eu queria passar para vocês. Busquem, né, a competência, né,
inconsciente. Busquem chegar nesse tipo de estágio, né, no estágio em que você, né, já está no domínio das suas emoções ali. Você já tem um controle, né, feroz ali sobre si mesmo, né, sobre aquilo que você está fazendo. Você já buscou o aperfeiçoamento, você já treinou o suficiente, né? Aqui nos 5 minutos, né, uma movimentaçãozinha interessante são as regiões de volume, tá? Sempre chama a atenção de vocês, né, nos dias de lateralidade. Ó. Inversões que aconteçam em cima disso daqui, para mim, são contexto, tá, pessoal? Contexto para vender, contexto para comprar, tá? A primeira compra foi aqui, seguindo a ideia da abertura que eu falei para vocês, né, de que o preço poderia, né, abrir um gap de alta. Aí ele veio e testou de novo a região da WED, né, acabou deixando um presente aqui. Deu para sair aqui com cerca de 1.000 pontos. Beleza? Aqui, né? Aí depois abriu a vista, né? Quando abriu a vista eu saí. Né? 2 ou 3 minutos antes, mais ou menos, já abriu a vista, eu encerrei aqui a compra aqui e encerrei a venda no dólar. Beleza, pessoal? Então, eu espero que tenha ajudado, né? Vocês verem um pouco ali da leitura, para quem vai começar, né? Para pegar um pouco da ideia, né? E ir praticando, né? Beleza? Então, forte abraço para vocês, bom almoço, tá? Bom final de semana. Já sexta-feira, à tarde, eu já não vou mexer nisso daqui mais. Até por isso eu resolvi gravar esse vídeo. No final da tarde, talvez eu grave ainda de fechamento de mercado para vocês. Se não, deixa para sabadão. Sabadão vai ter o vídeo de canais, tá, pessoal? Assistam. Vai ser o presente para vocês pelos 1.000 inscritos. Eu gosto bastante de trabalhar canais. Tá? Eu tenho até uma visãozinha um pouco própria. Estudei bastante o Al, né, dessa metodologia de canais dele. Eu tenho uma visãozinha pequena, né, própria, né? Como eu falei, eu não tenho capacidade para desenvolver as coisas, mas eu consigo aprender com quem, né, tem a capacidade de ensinar. E aí eu busco, né, tentar trabalhar isso daqui repetidamente dentro do nosso dia a dia e busco anotar, né, as coisas que costumam dar certo, coisas que costumam dar errado, né, para que eu possa tentar aperfeiçoar alguma coisa, né, porque sem anotar é estudo perdido, né, pessoal? Beleza? Então, um forte abraço, né? Um bom final de semana para todos vocês. Espero que tenham ido bem hoje, né? Foi uma lateralidade braba, a lateralidade é chato, você tem que tomar decisão rápido. No M5 seria bem difícil, né? Você ia ter que pegar muita barra aberta e muita barra andando. E é isso, pessoal. Agradeço aí a participação de vocês, né, em assistir os vídeos. Parabéns para vocês também, né? Por estarem se dedicando, por estarem estudando, né? Buscando uma metodologia séria. E sucesso, né, a todos nós. Grande abraço, pessoal. Até mais. Valeu.